Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E antes de começar o episódio, vou mais uma vez lembrar que esse é um programa completamente independente. A gente tem um Apoia-se. Quem puder, quiser, desejar qualquer valor é muito importante para a gente continuar mantendo esse programa, que é um programa de resistência no ar. Se você tem uma empresa, conhece um empresário que também queira apoiar a voz de muitas mulheres maravilhosas, como essa gigante que está aqui da minha frente hoje. Seja muito bem-vinda, Márcia Tiburi. É uma honra recebê-la aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui, Juliana Amador. É um prazer para mim estar aqui também. Tô emocionada. Que bom que você tá de volta, em todos os sentidos. Né? Que Voltei! Bom. Voltei! Conta um pouquinho de tudo, né? A Márcia, filósofa, doutora, professora, escritora, artista, furacão. Cozinheira. Isso eu gosto, hein? Agora você tem vai que se orgulhar de alguma coisa, né? Na vida. O seu ego tem que estar em algum lugar, Ju. É isso. O meu tá em dois lugares. Da minha cozinha, que é um exercício cotidiano na minha vida, eu curto muito cozinhar. E no meu desenho. Então, quando eu fico assim, feliz e orgulhosa, é que eu fiz um desenho bonito ou fiz uma comida que funcionou. Ai, que maravilhoso. Onde você coloca o seu ego? Pois é. Então, agora eu vou ter que refletir sobre isso. Márcia, conta um pouquinho da sua história, de tudo que você fez até hoje para chegar nesse ponto que chegamos, esse livro. Então, já andei em muitos lugares, já rodei muita bolsinha em muitos lugares. Começar falando piada assim, depois recortam e fazem um escândalo, fazem um meme daqueles, você né? Olha, ela é especialista nisso. Nossa, eu me meto em cada fria. Daqui a pouco vão dizer que Márcia tá defendendo. Nossa, eu já passei por cada coisa. Eu já passei por coisas, por exemplo, uma das fake news da época da campanha em 2018 é que eu tava apoiando a candidatura do Bolsonaro, que foi uma fake news feita pela galera do PSOL, que foi muito engraçada, naquela guerrinha do mal que a esquerda faz entre si, o narcisismo das pequenas diferenças. No narcisismo das pequenas diferenças, as mulheres sempre levam a pior. Acho que isso é uma coisa pra gente também refletir. Mas eu já comecei falando, né? Um dia eu fui candidata. Eu já fiz de tudo, amiga. Literalmente. Mas tudo começou em Vacaria. Tudo começou nessa cidade gelada da Serra Gaúcha. Eu trago comigo o frio daquela cidade. Eu coloquei esse frio em algum lugar. Eu acho que é na minha literatura. Nos meus romances, eles são muito ambientados em situações frias. E o último, aliás, que eu lancei no ano passado, que chama Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve. É uma personagem que carrega o frio com ela, né? Então, e o frio é um afeto, né? É um afeto a ser superado. Nós temos a ficção de que o Brasil é quente, o Sul é frio. E, na verdade, eu acho que o Rio de Janeiro é gelado. Não, o Rio de Janeiro tem um lado geladérrimo. Mas isso a gente pode elaborar depois. Aí, eu saí de lá. A minha família é uma família, enfim, típica família do interior do Rio Grande do Sul. De gente que não tem dinheiro. Tem muita gente que pensa que eu sou rica, mas não. Meu pai nunca teve fazendas, nunca teve terras, nada disso. Meu pai e minha mãe foram pessoas que estudaram até a 4ª série. Então… Você foi a primeira da família. Aí minha mãe tinha essa coisa. Minha mãe tá viva. Meu pai morreu em 2021, quando eu tava fora do Brasil. Naquela situação de, entre aspas, exílio, né? Aquela monstruosidade. E eu não pude voltar, não pude vê-lo. Então, eu sou aquela pessoa que não enterrou o pai, né? Então, tem isso. Mas, enfim, questões pra gente também elaborar. E que você vai colocando nesse relicário, né? Das memórias, dos sofrimentos e das coisas que você tem que elaborar na vida. E você não é o único. Então, tudo isso vai também podendo encontrar… Vamos dizer assim, uma elaboração, uma plasticidade quando você faz arte, quando você faz literatura. Pois bem, eu venho desse lugar muito gelado. Vou para Porto Alegre para estudar. Minha mãe valorizava essa coisa de estudar. Ela não estudou, mas ela sabia que isso era um caminho para você sair daquele lugar. Eu acho que a minha mãe abominava a situação familiar.
Mas, ao mesmo tempo, tem os problemas dela e que fizeram com que ela se tornasse uma mãe de família, né? Segurando a onda, assim, daqueles 5 filhos e aquele marido muito omisso, que era o meu pai, né? Ela sempre dizia que ela tinha 6 filhos. Meu pai era mais um nosso irmão, assim, então, né? Mas meu pai era uma doce pessoa, aquela pessoa que, quando encontrava uma mariposa, um gafanhoto, assim, pegava com a mão e botava pra fora pro bichinho não ser… A minha mãe que era brava, né? Pro bichinho sobreviver bem. Mas é porque era ela que suportava a carga inteira mental, né? Claro. Também é um luxo. Claro. Né? Sim, poder olhar para os insetos e contemplar a natureza. Então, eu aprendi a gostar da minha mãe quando eu me tornei feminista. E eu resolvi ser feminista com a minha mãe, e aí a gente tem uma relação boa hoje em dia, baseada nisso, sabe? Eu acho que o feminismo pode ser isso também, uma ética da vida cotidiana. Muito. E porque assim, não se trata de você ser santa, nem melhor que ninguém, nem politicamente correta, mas de ter um esforço, né? De certas práticas de reconhecimento com outras mulheres e uma certa postura na vida. Mas eu acho legal falar dessas coisas, Ju, porque quem escreve sempre tem uma família por trás. E quanto pior a sua família, melhor a sua literatura, acho eu. Então, faz sentido. Tudo certo. E quanto piores também as suas experiências de vida, se você tem a sorte de conseguir, de ter esse recurso da escrita, né? Que é um recurso que nem todo mundo conseguiu ter na vida, e as mulheres lutaram muito por isso. Então, pra gente que é feminista, pra gente que é mulher, a escrita e o feminismo meio que se confundem, né? A gente vai aprendendo não só a escrita do livro, mas também a escrita do texto oral, né? Quer dizer, você precisa construir uma linguagem com começo, meio e fim, com sujeito predicado, com expressão, né? Você pode chegar na fala política, na fala poética, na fala estética, na fala organizada, na fala que transmite e que coloca em cena um conteúdo. Então, para mim, a escrita foi sempre um lugar de morada. Eu acho que foi por isso também que eu consegui sobreviver àquele exílio maluco. Mas eu morei muito nesse lugar de escrever sempre. A vida inteira eu fui superando tudo e dando tudo, assim… Foi dando tudo do jeito que tinha que dar, porque eu tinha esse lugar para escrever. Então eu fiquei ali. E por isso eu escrevi tantos livros. Mas aí eu saí, para voltar lá à Vacaria, eu saí de Vacaria e fui para Porto Alegre de ônibus. E fui embora para estudar. Meu irmão e minhas irmãs também fizeram o mesmo trajeto. Quer dizer, o esforço de sair para estudar, isso a minha mãe dava conta na nossa vida. E a gente fez muito esforço. Eu fiz muito esforço para estudar. E estudei filosofia, e estudei artes plásticas. E as pessoas naquela época já diziam, essa louca. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Assim? Como assim, né? O subtexto era, como que você… Da onde você tirou? Como que você, não sendo uma burguesa… Sim. Tem algumas coisas, né? Eu não era burguesa, mas eu era branca. Isso eu só fui entender depois. Outra coisa. Então eu era branca, então eu não ia ser barrada no lugar onde pessoas pretas são barradas. Outra coisa, eu era muito ousada e eu acho que eu fui muito intuitiva. Eu nunca achei que eu fosse uma pessoa intuitiva, mas eu acho que eu sou muito intuitiva. Tem horas que eu simplesmente vou embora. E eu acho que daquela cidade eu tinha que sair. E eu gostava muito dos livros, né? Eu descobri os livros na adolescência, os livros de filosofia lá no cantinho lá da biblioteca da igreja lá da minha cidade. A minha cidade tem uma igreja muito bonita. Uma catedral gótica muito incrível, assim. E no cantinho, nos fundos, né? Lá na cripta tinha uma biblioteca que eu descobri um dia. E eu fui… os livros, para mim, eles sempre foram portais. Para mim, o livro é um portal. E eu gosto de abrir esses portais, né? Eu gosto de contribuir construindo portais para as pessoas poderem fazer as suas experiências e as suas viagens espirituais, né? Que são viagens da inteligência, da linguagem. Com o livro, você sempre vai para um lugar bom. Não tem como você ir para um lugar ruim. Então, para mim, é um lugar de amparo, sempre foi. E é um portal mesmo, esse é o nome para mim. Bom, e aí eu sempre estudei muito. Eu sou super nerd.
A minha verdadeira vocação, eu sou nerd. Sempre fui rata de… A sua mini bio é nerd. É, tipo isso. E aí eu quando descobri aquelas bibliotecas gigantes em Porto Alegre, das universidades, do Instituto Goethe, que eu estudava alemão e tal, nossa, vou ler tudo isso aqui. Então eu era uma menina assim, menina nerd, gostava de livro. Ficava o dia inteiro na biblioteca, não era uma pessoa de muitos amigos, mas admirava, né, as pessoas. Eu gosto de gente, mas eu gosto muito de ficar sozinha e preciso disso para ler, para escrever e tal. E aí eu me formei muito cedo na faculdade de filosofia, com tipo 20 anos, entrei no mestrado direto, aí com 23 eu entrei no doutorado direto. Naquela época era tipo muito impossível, isso faz muito tempo. Ju, eu tenho 54. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na filosofia, com 20 eu me formei, né? Aí logo eu comecei a dar aula na universidade. Enquanto isso eu ia fazendo a faculdade de artes. Eu estava fazendo o doutorado quando eu terminei a faculdade de artes. E eu tenho essa coisa de fazer as coisas, né? Então, coisas que dependem só de mim, tudo vai dando certo. Você dá conta e arrasa. Não, eu me esforço, né? Eu, por exemplo, escrever. Eu não sou uma pessoa que… Eu tenho uma filha de 27 anos, hoje ela me mandou um texto de manhã, ela tá morando na França, ela me mandou o texto em francês, eu disse, nossa, você parece uma Marguerite Duras. E aí, escreve tão bem, ela já traz isso desde criança. Eu não, eu tive que me esforçar muito para escrever. O que eu trago de criança é desenhar. Então eu sempre desenhei de um jeito muito, digamos assim, arrumado, né? Orgânico, fácil pra você. Desenhar pra mim é muito fácil. Mas escrever, quer dizer, desenhar do meu jeito, né? Mas escrever nunca foi fácil. Foi então, exercício. Eu me esforço. Cada vez que eu faço um livro, eu me esforço. Cada vez que eu faço um artigo, eu me esforço. Eu notei ao longo dos anos que eu fui melhorando o meu jeito de escrever. Claro que eu também… No processo, acho que é assim pra vida, né? Em geral, as linguagens, seja o desenho, seja a escrita, seja a música, seja a culinária, seja o esporte, não importa. A sua linguagem, você vai descobrir e aperfeiçoar certos aspectos e você vai perder outros brilhos também. Então, eu acho, por exemplo, que os meus primeiros 3 romances lá, que eu publiquei entre 2005 e 2009, eles tinham uma selvageria na linguagem que eu não tenho mais. Então agora é uma linguagem madura, sabe? Agora, eu gostava muito daquele jeito, mas não rola mais, sabe? Então tem umas coisas que são assim. E aí depois, o que aconteceu? Pra resumir, aí eu dava aula na universidade. Doutora de filosofia. Então. Super jovem. Bem jovem, comecei a dar aula muito cedo. Gostei muito sempre da vida com os estudantes. Fui uma professora muito feliz, dei aula há 30 anos Você da minha gosta vida. de ser professora? Eu gosto de ser professora, agora eu só dou curso livre, não dou mais aula em universidade. Terminei minha carreira na França, dando aula naquela Universidade de Paris 8, que era a universidade do Foucault, do Deleuze e tal. E aí, vim pra cá e agora eu só dou curso livre. Mas olha só, eu dei aula 30 anos em universidades, no Sul. Sempre tive uma experiência muito feliz com os estudantes. Nunca gostei da burocracia acadêmica, que eu acho que quem é professor de alma, assim, não gosta mesmo, né? Sempre gostei do pensamento, do exercício do pensamento, Ju, era isso. As minhas aulas sempre foram um exercício de pensamento. Eu nunca curti muito a noção de transmissão, no sentido de que tem um conteúdo que você transmite. Mas eu sempre curti a noção de experiência, sabe? Você provocava seus alunos. E de ler com eles, e de ver o que aquele texto, né, aquela ideia potencializava, e fazer nexos com a vida concreta. Para mim é muito isso. Para mim, filosofia, por exemplo, nunca foi… um bloco de conteúdos que você traduz para o povo. Eu acho isso nada a ver, não curto e critico, aliás, essa postura. Mas essa coisa de fazer uma experiência de pensamento no coletivo e de provocar o pensamento e de irritar o pensamento e de eletrizar. Isso eu curto. Então sempre para mim foi muito isso, é uma experiência e é uma prática de vida, né? Para mim sempre foi a prática de vida também. E aí, aí eu vou fazer televisão. Você chegou a ver essa parte? Mas vem cá, um belo dia, você tava lá. Um belo dia, resolvi mudar. E te ligaram, oi, vem fazer essa… Como é que foi isso? Foi bem assim mesmo. Foi bem assim mesmo? Foi assim. O que tinha acontecido em 2020,
No ano 2000, na verdade, há 20 Que não, anos. o mundo não acabou então. e te ligaram. Em 2000, na verdade, eu tinha feito um congresso chamado As Mulheres e a Filosofia. Quando ninguém falava de feminismo na filosofia, nem tinha essa onda feminista, enfim. Lá, na pré-história, na nossa pré-história. Aí eu sempre estudei com homens, só tive professor homem. Fui a primeira mulher a dar aula em 2 universidades lá do Sul. Eu não tinha colegas mulheres. E eu ficava assim, me achando meio sozinha, né? Não dava muita bola, porque eu também sempre fui super masculina, super… A galera chama fálica, né? Eu sempre fui super fálica, assim, no sentido de que eu gosto da fala, eu gosto do texto, eu gosto da disputa, eu gosto do assunto, enfim. E sempre gostei da coisa mental, né? Então as pessoas diziam, essas mulheres fálicas, né? Eu sou, nesse sentido, acho ótimo ser fálica. Bom, aí… Eu fiz esse congresso e a mídia gaúcha curtiu muito a novidade. Aí as pessoas ficavam assim, os jornalistas, as jornalistas… Tipo, olha essa mulher aí no meio daqui. Olha quem é, que é isso? Agora tem mulher na filosofia. Então aquela imagem fantasmática da filosofia como uma coisa de homens velhos, carecas. Entendi. Então tinha… Aí de repente uma novinha. Aí eu era novinha, era arrumadinha lá e eles foram com a minha cara. Aí lá fui eu. E eles me chamavam toda hora e eu já tava virando a intelectual municipal, sabe? Celebridade. Celebridade intelectual. E aí eu fui fazer uns… me convidaram também pra fazer um café filosófico daqueles da CPFL que tem em São Paulo. Então eu tava lá também no começo daqueles cafés. Aí eu sei que um belo dia… Eu tava na minha casa em Porto Alegre e recebo um telefonema. Foi então assim mesmo? Foi. Aí o telefone, aí aqueles telefone com fio assim, enroladinho, né? Aquele crespo, assim, Aí eu atendi, aí a pessoa que me ligou disse: Márcia, então, eu sou do programa Saia Justa. E aí eu vou contar um segredo histórico para você, que eu nunca contei para ninguém, que ninguém sabe, nem ninguém sabe. Aí… É muito engraçado, porque ela diz, aqui é a fulana do Saia Justa, e a gente tá trocando o nosso time, e eu, que legal, só que eu nem sabia o que era. E eu, que legal, nem então tinha você não quer… Google na sua mão pra… não, naquela época não, né? Aí ela assim, então você não quer vir aqui fazer um teste… que a gente te viu no Café Filosófico. Eu nunca tinha visto nem o Café Filosófico. Eu tinha feito a aula lá, mas eu não tinha visto. Acho que eles tinham visto. E aí eu disse, tá, que legal. Nossa, claro, né, e tal. Aí eu achei engraçado aquilo. E contei para as minhas irmãs, que eu tenho 3 irmãs, né? Além de mim, somos 4 mulheres na minha casa, mais meu irmão. E aí eu falei… Então, aí me ligaram num lugar assim, de um programa, que acho que é Saia Justa o nome. Aí a minha irmã conhecia, ela, nossa, que demais e tal. É legal, é super maravilhoso. Bom, e aí eu fui, aí teve aqueles testes, né? Enfim, testa os elencos lá. Eu sei que… Aí eu fiquei. Quantos anos? Eu fiquei 5. E aí, no começo, eu odiava, Ju, eu odiava, eu chorava, não gostava daquelas maquiagens, daquelas roupas, eu ficava em pânico, eu achava… A conversa era muito tensa, não era uma coisa… Eu não estava acostumada, era uma professora, né? Era novinha, assim, mas era professora, já fazia anos. E aí, eu sempre tinha essa coisa de elaborar um pouco mais. Para mim, não rolava tão rápido, eu não era uma pessoa cheia de opinião. Eu era uma pessoa que elaborava questões, né? E aí, só que eu fui ficando, porque segundo me contaram… as pessoas gostavam muito de mim. E eu me lembro uma vez que tinha no nosso grupo ali, tinha uma das nossas participantes que ela tinha 80% de rejeição, mas ela era uma pessoa muito poderosa. E eu, que era uma pessoinha lá qualquer do mundo da vida, daí eu tinha 80% de aprovação. As pessoas gostavam de mim mesmo, e eu recebia muito amor. E recebo ainda, porque às vezes eu ando na rua, as pessoas me abraçam. E você foi se apaixonando? Não, eu fui me compreendendo que eu era uma trabalhadora da mídia que dependia daquele dinheiro para viver, porque eu já tinha me mudado de Porto Alegre, aí eu estava dando aula numa universidade que não pagava muito bem. São Paulo era uma cidade muito cara. Aí depois eu arranjei um outro emprego numa outra universidade, aí fui arrumando a minha vida, enfim, e dando conta das minhas coisas, assim. E a minha filha também, eu criava muito sozinha, né? Então não tinha apoio. Sua filha nasceu em São Paulo? Não, ela era de Porto Alegre. Ela nasceu quando eu tinha 27, então agora ela tem 27, eu tenho 54. E aí, somos muito amigas, hoje em dia. E, bom, e aí eu fui fazer o Saia Justa e me mudei para São Paulo.
Aí eu arranjei um namorado. Aí depois separei do namorado. Segui dando aula na universidade, escrevendo um monte de livro. Continuou morando em São Paulo. Mas um belo dia, aí rolou um negócio em São Paulo muito do chato, que me deixou muito mal. Eu fui elaborar só agora, 10 anos depois, 12 anos depois. Que foi aquele… ali em 2012. Eu moro num bairro lá em São Paulo, que é um bairro confortável, assim, que é o Higienópolis, né? E teve uma associação de moradores lá que falou um negócio que eu acho que tocou fundo, assim, no meu ser inteiro. Me pegou. Engraçado contar isso também, né? O cara falou que eles não queriam que se construísse um metrô no bairro para que pessoas diferenciadas não aparecessem no bairro. E isso me deu uma coisa muito ruim. Mas eu acho que ficou ainda num nível muito inconsciente. Eu comecei a ter pânico de São Paulo. Então, eu achava que São Paulo… Até escrevi um romance sobre São Paulo, que foi publicado em 2018. Eu já morava no Rio há um tempão, no final… Enfim, no final lá da história daquela candidatura. Da loucura da candidatura. Da loucura. E aí, esse romance que chama Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, se passa em São Paulo e tem um caráter meio distópico. Falta água em São Paulo. É tipo depois que a água acabou. Eu espero que esse livro não se realize. Seja premonição. Mas muitos dos meus livros têm essas premonições, né? E aí esse negócio… Aliás, muitos livros de muitos escritores. O caráter inconsciente, essa premonição. É como se estivesse ali, né? No campo. Tem um inconsciente literário, assim, lembra do Inácio de Loyola Brandão, não verás país nenhum, né? Tem muita coisa que era realmente dos últimos anos aí do Brasil, e ele escreveu isso há 30 anos atrás, enfim. Mas aí, pra encurtar a história, eu comecei a ter pânico de São Paulo, eu acabei… rolou uma história ruim com a universidade que eu dava aula também, porque em 2015 teve uma audiência sobre legalização do aborto em Brasília, e eu participei, e deu um estresse político. Um deputado super corrupto pediu minha cabeça na universidade, porque era aquelas universidades confessionais, no caso uma protestante, que eu não vou nem dizer o nome. Até fui defendida por academicamente, eu era uma professora super produtiva e estava tudo certo na vida, mas eu fui demitida dessa universidade por ter defendido o aborto. Tá, eu nem contei naquela época, porque tinha um negócio também, Ju, que nós que somos heterodenominadas mulheres, a gente, quando a gente se coloca, ou quando a gente cai no lugar de vítima, a nossa posição desperta o desejo de vitimar. Então, quanto pior você tá, no pior lugar que você é colocada, pior você ficará. Mais atacada você será, quanto mais frágil você estiver. Então, uma mulher tem que ser poderosa, né? E aí, financeiramente, cenicamente, midiaticamente, politicamente, não importa. Mulheres, quanto mais frágeis, mais elas são fragilizadas. Quanto mais elas são fragilizadas, mais fragilizadas elas serão. Quanto mais elas forem atacadas, mais atacadas elas serão. E aí, eu tomei muito cuidado. Eu realmente evitei a todo momento. Mas o sistema patriarcal, ele é ferrenho. A artilharia é pesadíssima. Até que tem uma hora que realmente te pegam de jeito e você não consegue mais escapar, né? Mas eu sempre usei os meus escudos, né? Sim. Eu sempre tentei ser ninja nesse processo. E não é fácil. Então, você imagina… Com essa consciência e com alguns privilégios, né? Tipo, ser branca é um privilégio nessa sociedade racista. Não quer dizer que você curta o privilégio, nem que você queira ficar no privilégio. Você não é signatária desse privilégio. Você quer uma sociedade justa para todo mundo, mas é um fato, né? E aí, essa consciência, acho que pode nos ajudar também a mudar o estado de coisas. Mas vai. Aí, eu me mudo… Sem emprego em São Paulo. Então, eu era casada, tinha um namorado, assim, e me casei com um cara do Rio. E aí, fiz um concurso na Unirio, passei no concurso, teve 2 tentativas de impugnação do meu nome, porque tem muita gente que me odeia, inclusive no mundo acadêmico. Mas já naquela época? Inclusive na Unirio, passei por uma perseguição monstruosa, que eu, em geral, não conto. E uma perseguição que foi tão monstruosa que, assim…
Um dia ela se desdobrará, porque a vida dá muitas voltas, e disso eu tenho certeza. Acredito também. E aí, enfim, 2015 eu publico Como Conversar com um Fascista. Entro na Unirio em 2017. Também meio premonitório, né? Total, esse foi. Esse foi. E aí eu publico esse livro. As bruxas são feitas pra fogueira. E aí eu tenho premonições, eu tenho vidência política. Eu enxergo. Realmente ali já resolvi falar o que eu estava enxergando, enxerguei as coisas e segui falando o que eu estava vendo, né? Acompanhando os acontecimentos e dizendo as coisas vão para cá, vão para lá. Um pouco é pesquisa, um pouco é intuição, um pouco é metodologia de análise. Então, junta tudo, disse, fascismo, gente. Bom, 2015 a gente tá no pré-golpe. Eu tô com esse livro. Aparece aquele guru do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, aquele que morreu. Sabe aquele senhor grande idoso? Filósofo. Um cara, só rindo. Então, esse cara ficou muito famoso, né? E esse cara tinha um Twitter e ele escreveu um dia assim: eu vou contar coisas que as pessoas vão rir, mas eu acho que é isso aí, nós merecemos saber. E aí, olha só. Aí o cara escreve no Twitter assim: vou escrever um livro chamado Como Conversar com o Cu da Mãe da Marcia Tiburi. O cara escreveu isso, você acredita? E aí, minha mãe, que é uma mulher, faca na bota, brava pra caramba, lá do interior do Rio Grande do Sul. Eu adoro faca na bota. Nossa, essa expressão não existe em nenhum lugar tão bom. A minha mãe é faca na bota. A minha mãe já fez coisas muito faca na bota. E aí, ela, quando soube dessa história, ela disse que ela ia matar esse sujeito. E virou uma piada na minha família que se o Olavo de Carvalho aparecesse morto, minha mãe tinha matado o Olavo de Carvalho. Contando isso, brincando, né, gente? Se o MBL ou se a extrema-direita pega essa minha fala agora, faz aquele recorte e volta a campanha de difamação. E eu dizia, inclusive, que o Olavo de Carvalho queria ter o monopólio do cu. Porque ele, não sei se pode falar isso aqui no Pode falar programa. O que você quiser. Ai, bom, então obrigada. E aí, porque assim, ninguém mais podia, no Brasil do terror anal, ninguém podia falar cu. E ele falava à vontade e era aplaudido. Mas eu, quando falei, comecei a ser perseguida pela extrema-direita por conta do tal terror. Eu toquei pânico na extrema-direita, né? É uma gente assim que realmente você fica pensando como ajudar, né? Bom, mas aí eu faço esse livro e aí vem o golpe, 2016. E eu sigo escrevendo os meus livros de análise política. 2016, o golpe implica uma artilharia pesadíssima para cima da Dilma Rousseff e de todas e todes e todos que a defendiam. Então, óbvio que os ataques que já aconteciam em função do meu livro, que não eram poucos, começaram a se acumular com os ataques que implicavam a crítica do golpe. E eu estava falando muito, até porque meu livro estava sendo bastante lido e, para minha alegria também, muito pirateado. Então, não foi um livro que vendeu horrores, mas pirateado ele foi loucamente. Então a palavra chegou. A palavra chegou e eu fiquei feliz. E aí, tá. Segue o baile. 2017 tem a estratégia do MBL, que era atacar artistas. Fecham o Queer Museum, lá em Porto Alegre, no Santander. Perseguem o Wagner Schwartz, que era aquele artista que fez uma performance no MAN de São Paulo. E ele tava nu, junto com um bicho da Ligia Clark. E assim, as artes começam a ser atacadas. Tem vários artistas que são atacados. E o meu ataque vem numa emboscada midiática que rolou no começo de 2018. Eu guardei a data. Mas você ainda não estava candidata? Não. Foi antes? Foi antes. E eu já estava acostumada com a perseguição e com o enfrentamento público dessa gentalha. Sim. Mas 24 de janeiro de 2018 é o dia do julgamento do Lula no TRF4. Aqueles caras que agora estão afastados. Mas que naquele dia… Gente, é doido isso, você ser testemunha da história, né? É um troço doido. Aí eu tava lá com o Lula, em Porto Alegre, com a galera toda, né? Eu não era filiada no PT, eu era filiada no PSOL antes. Eu saí do PSOL, aliás, porque o PSOL virou lavajatista. E eu achei o cúmulo. E aí fiquei um tempão sem partido, mas eu tava sempre nesse apoio da Dilma, do Lula. Um apoio muito sincero. Mas você tinha uma relação pessoal com o Lula? Uma relação de amizade, de companheirismo. O Lula é um cara muito simpático, ele chega para as pessoas. Eu tinha escrito algum texto sobre ele e quando você tem uma atitude assim, ele agradece, ele te telefona. Ele é um cara que faz isso. E ele é muito simpático, muito gente boa.
Então eu me aproximei do Lula, da Dilma, da galera do PT, até porque eu via que o PT era a única saída naquele momento para o Brasil. De fato, isso também se configurou como real, tá provado, né, que era a única saída. E eu acabei me filiando ao PT num ato, assim, que foi muito um ato eu acho que foi uma tentativa de demonstrar, de dar um exemplo, sabe? Do tipo, gente, o barco tá afundando. Lealdade, estou aqui com vocês até o fim? Assim, eu nunca fui petista, inclusive sempre fui muito crítica do PT e continuo. Mas o fato é que eu achava que o PT tinha feito muitas coisas pelo Brasil e que naquele momento a energia da gratidão e da generosidade eram fortes para se contrapor, numa contraposição à energia da maldade e do ódio. Então, eu tive esse gesto politizando, na verdade, um sentimento de gratidão. E aí, bom, mais 2018 tem a emboscada midiática. Tô eu lá para dar uma entrevista para um jornalista chamado assim, tipo nós aqui. Aí o cara, ele tava mesmo… Depois que eu me dei conta anos depois, faz pouco tempo, que o cara tava insistindo muito para eu dar aquela entrevista, que na verdade… Ele queria isso porque ele queria trazer o MBL, que ele já estava fazendo muitas coisas com o MBL, criando aqueles programas polêmicos de briga, de tensão política. E o cara, sem me avisar, chama esses caras do MBL. Eu nem sabia quem era o tal do Kim Kataguiri, que depois ficou famoso, levou muito voto me usando. Então, é um cara assim… Eles fazem isso, a estratégia é essa, né? A estratégia é essa. A estratégia é te usar como uma alavanca. Então, de repente, eu tô lá, o TRF4 julgando o Lula no monitor, eu com o tal do Juremir num climão, assim, de tristeza, né? Que merda é essa, né? Olha ali, os caras não falam nada com nada. Até a galera do direito mesmo tava impressionada com a novilíngua que esses procuradores falavam. Bom, aí os caras passam, né? Um grupinho de Nosferatu, assim, passa atrás de mim, os vampirinhos todos, com o seu telefone celular ligado, porque eles usam o celular como uma arma, em vez de roubar o seu dinheiro, que eles vão roubar também, porque sua vida vai pras cucuias, sua vida, a vida envolvida na sua imagem, né? A sua reputação. Então eles gravam você, agora já não cola tanto, já levaram até uma surra por aí por conta disso. Mas naquela época eles chegavam e você ficava atônito diante daquele celular usado como arma. É uma intimidação, né? É uma intimidação. Aí eles sequestram sua imagem, aí eles jogam isso nas redes sociais, eles fazem aquele furdunço. Pra dizer, tava com medo de me enfrentar. Exatamente. Olha aqui, que a gente veio pra falar e ela nem tem o que dizer. E aí começou aquele negócio. Não foi você que escreveu como conversar com fascista? Como é que você então deixou os fascistas falando sozinho? Aí eu lembrei, naquela época já, eu acho que foi isso que me fez sair do tal estúdio. Porque quando ele chegou… levantou e foi embora. Quando eu olho pra cara do cara, assim, ele veio aqui, ele me dá um beijo no rosto e eu fiquei olhando, será que é meu aluno? Porque será que é o estagiário da rádio? Que era um guri, né, como a gente diz, não sou um piá, era um menino. Um menininho, franzininho, pequenininho, assim, uma coisa, enfim. Eu não me liguei. Quer dizer, hoje, né, eu sei que isso durou provavelmente 2 segundos, mas era como se fosse 2 anos, né? Que isso? Bom, o sujeito senta. Eu vou me embora. Eu digo… Aí você entendeu que era uma emboscada. Eu lembrei que era o cara do MBL e fui-me embora. Só que aí o MBL começa a invadir todos os lançamentos do meu livro que eu estava lançando naquele ano. Eles compraram o Feminismo em Comum, que era o livro que eu estava lançando naquele ano. Porque eles muitas vezes, para eles não entrarem, eles chegavam de camiseta do MBL. Assim, só que a gente queria evitar… torcida organizada, né? Exatamente, a gente queria evitar que eles entrassem, então a gente inventava, por exemplo, que o meu livro Feminismo em Comum saiu, uma editora aqui do Rio, que é a Rosa dos Tempos. E aí, eu e a minha editora, a gente andando para cá e para lá, inventando estratégias para fugir do MBL. Cancelavam lançamentos toda hora, eles invadiam, ameaçavam as pessoas, puxavam briga. Fizeram, assim, coisas horríveis, espancaram pessoas, ameaçaram de morte, fizeram de tudo. Uma vez, em Brasília, eles, assim, entraram, sei lá, 1000 pessoas tinha lá no tal do teatro.
Eles esperaram para pegar a senha, aí eles entraram, ficaram quietinhos. De repente, quando eu comecei a falar, 5 minutos depois, eles pulam, todos com máscara de papel do Kim Kataguiri. Eles eram, assim, especialistas na agitação fascista. Tecnicamente, esse é o nome. Bom, e aí, teve lugar que eles espancaram gente até sangrar, rolou um monte de coisa, assim, super horrorosa. Bom, e eles chegavam com a camiseta, então eles não tinham vergonha. E eles eram, dependendo do lugar, assim… Nossa, tinha uns lugares que eram aqueles meninos da burguesia, sabe? Aquele que escutou, o cérebro murchou depois de tanto sertanejo universitário. E criados a Todd, sabe? Mamãe trouxe o todinho de manhã, então fica com aquela pele meio gordinha, branquelinha, sabe? Um negócio assim. Então eles tinham aquele estereótipo mesmo do menino criado a Nescau, sabe? Enfim. E aí, e nesse dia eu saio, nesse dia da emboscada, eu saio, vou embora… reclamo, né? Mando uma mensagem pra esse Juremir. Cara, você tá se rebaixando, me rebaixando. Qual é a sua? Que merda de programa é esse agora? Bom, esse cara depois ele foi demitido. Eu descobri que a rádio tinha sido comprada pelos neopentecostais. Então, na verdade, tava tentando agradar os patrões, né? Sabe lá. Bom, mas aí o meu ano foi isso. Perseguição, ataque. No dia seguinte desse evento da rádio, começa a aparecer um monte de recortes. Vídeos, sabe quando descolam assim, deslocam, né, uma palavra não, uma frase, botam fora do contexto. Então, descontextualização das minhas falas, vídeos, memes. Então, botavam os dentes podres, pelo debaixo do braço, unhas podres, né? Tudo podre, assim, uma cara feia, né? Faziam umas montagens. E eu comecei a receber muita ameaça de morte. Mas muita. E eu fui convidada… Aí, eu tô escrevendo um livro contando tudo isso, tá? Com detalhes ainda mais detalhes, né? Sim. Do tempo lá da literatura, digamos. Aí eu tava no meio disso e lembra do Salman Rushdie quando ele foi esfaqueado em Nova York em 2022? Do lado dele tinha um homem. Esse homem que estava do lado dele, que também levou uma facada, chama Henry Reese. Esse sujeito me mandou um e-mail em 2018 dizendo: Márcia, estou sabendo o que está acontecendo com você. Eu tenho uma instituição que protege escritores perseguidos. Se você quiser vir para cá, tem uma casa para você. E ele ficou me monitorando durante o ano todo. E eu, assim, óbvio que eu, como qualquer pessoa que tivesse a oportunidade de estudar fora, trabalhar fora, ou fazer uma viagem para escrever um livro, eu também gostaria disso. Mas naquele ano não era isso que eu queria. Mas eu tava com medo e eu já sabia, eu já tava sentindo que a coisa tava muito pesada. Talvez esse fosse o caminho. Mas eu, assim, empurrando com a barriga, meu contexto familiar não era para isso. Mas eu ficava desconfiada, alguns amigos meus sabiam que eu tava, assim, com esse pavor, né? Aí eu… Mas você tava com muito medo? Eu tava recebendo muita ameaça. Então, eram ameaças de internet. Então, muitas. O meu Facebook teve um dia que recebeu milhares de ataques. Mas ok, ficava na conta dos robôs. Mas sempre tem os não robôs, né? E tem essa estimulação, tem um ecossistema do ódio que gera mais ódio e que pode gerar, mais do que a violência verbal, a violência simbólica, também uma violência física. E já tinha acontecido o feminicídio de Marielle. E aí Marielle é 14 de março. Então, isso aí eu já tava no meio disso tudo. E lá fazendo política com as minhas feministas, inclusive com a Marielle, a gente tinha o nosso grupo da partida aqui no Rio. E a gente se reunia todo sábado para juntar as mulheres, né, para fazer política entre nós e ver que caminhos a gente podia seguir. Muita gente se criou ali. A Tainá de Paula, a Luciana Boatê. Amo. Nasceram ali, sabe? A Marielle estava sempre lá e várias outras valorosíssimas, gênias, companheiras, enfim. Chuma e tal. E aí, pra encurtar a história, que é longa mesmo, que o negócio é muito… Da onde saiu a candidatura? No meio desse medo, ódio, raiva, caos? Eu vou ser muito sincera. Foi assim, primeiro eu recebo uma espécie de sugestão do Lula de que eu fosse candidata ao Senado. E eu me lembro que eu cheguei lá na partida e falei: eu quero ser candidata ao Senado. Eu quero não, o Lula sugeriu que eu fosse candidata ao Senado. Olha como a nossa partida tá indo longe.
Aí a Marielle fala assim, Márcia, mas eu quero ser candidata ao Senado. Depois eu soube que ela não pôde ser porque o Chico Alencar preferiu ser ele. E aí quiseram colocar ela de vice do Tarcísio. E ela era muito melhor do que esses caras, não tem nem comparação. Não tem como ela ser vice. Isso assim, meio que me deixa falar Mas isso. é assim. Isso é o que dizer, contam. mesmo dentro da esquerda. É o que contam, é o que se fala e tal. Aí eu disse, Marielle, eu nunca seria candidata pra nada. Eu falei, nem pro Senado, eu tô só contando pra vocês verem que a gente tá aí na boca do povo, né? Inclusive na boca do Lula. E aí, eu falei isso e disse, você vai ser nossa candidata, a gente vai te apoiar. Bom, só que aí, ela é assassinada, vira de cabeça pra baixo, né? É um mundo invertido que a gente começa a viver. E aí, eu estava muito presente no Rio, nos debates, na discussão, com o pessoal dos partidos. Tinha ainda um contato com o pessoal muito forte. Eu lembro que o Freixo tinha me chamado para ser vice dele. Mas eu sou horrível, nunca seria vice de um homem. Maravilhosa. Não, eu nunca seria, não seria mesmo. Vice de homem, gente, nossa senhora. Cruzes. Mas respeito as mulheres que precisam fazer isso. Não, e que estrategicamente fazem isso muitas vezes. Eu que gosto de ser irada, assim, sabe? Eu me curto, assim, eu sou uma pessoa de Áries, né? Eu gosto de ser desse jeito, assim, e eu me respeito. Então, e aí mas sigo naquela coisa fazendo política com as mulheres. Como eu tô hoje, aliás, curtindo ajudar as mulheres. Curtindo fazer com que as mulheres entendam que esse lugar é delas. E que o caminho, que o futuro é nosso. Que se tiver futuro, é com a gente, né? Mas naquela época eu tava assim, só que acabou que o cenário todo mudou. Na verdade, Ju, o PT ficou sem candidata e sem candidato. Isso é triste até de falar. Eu queria dizer, eu sou o máximo. Mas não é isso. Não foi por isso. Não foi por nada que eu virei candidata. A não ser porque não tinha candidato. E você também não tinha muito desejo? Não, aí eu tava ali meio envolvida no debate. A minha casa tinha virado um QG de debate. Tinha acontecido um monte de coisa. Eu tava sempre… Eu acho que a minha voz era muito escutada. Porque… Talvez porque eu fosse novidade. Talvez porque eu tenho uma compreensão que articula certos aspectos. Que articulava certamente com outras questões na colaboração geral que tava todo mundo tentando fazer. Aí tinha, claro, a força do Lula. Aí tinha o caráter do PT, digamos assim, o PT no seu caráter perdido, né? Também, então, vamos testar para ver se isso funciona. O pessoal não tinha aceitado o apoio do PT, então isso também era um fator. Era muito melhor o pessoal… A gente queria apoiar o candidato do pessoal, fosse quem fosse. Mas o pessoal também estava num outro momento, né? O pessoal hoje está… também tentando se reconstruir. Tem coisas muito legais no PSOL, mas tem coisas assim também abomináveis, como tem no PT, em qualquer partido. Machismo tem em todos para dar e vender, né? Aliás, é o que estrutura esses partidos, ambos, né? E a esquerda como um todo. É triste falar, mas é verdade. Por isso que eu acho que a esquerda já morreu, mas o feminismo digamos, a nova esquerda, entre aspas. Isso que eu chamo de eco, nesse livro até falo, né? Do ecossocial feminismo. Bom, e aí eu me torno candidata nessa confluência de aspectos, de fatores, um pouco Lula, um pouco os líderes aí do PT aqui, um pouco certos grupos que apoiavam essa ideia. Meio que, outra coisa, Celso Amorim não quis ser candidato. Isso é uma questão. Se o candidato do Lula era o Celso Amorim e ele não quis, sobrou para alguém aí. Esse alguém no momento, no lugar exato, para o bem e para o mal, era eu. E aí ficou uma coisa, eu demorei para aceitar, porque tinha outras questões em jogo da minha vida pessoal, profissional e tal, mas fui meio que sem medir muito as consequências. Tomei cuidado com certas coisas, tipo, nunca deixei o PT pagar nenhum cafezinho meu, né? Tomar muito cuidado, assim, porque a história do PT com corrupção e com a questão do mensalão e tudo aquilo que não importa se era verdade ou não, melhor é a gente não só ser honesto, como parecer honesto também, né? Então, isso eu preservei, eu nunca deixei… eu tinha um dinheirinho que eu fui cuidando para conseguir levar a minha vida, e aí eu saio do Brasil… Aí, claro, acumula com os ataques também dessa extrema-direita difusa. E Rio de Janeiro, né?
Aí vem as milícias, vem um pouco de milícias, rolam coisas assim, ameaçadoras, estranhas. Eu andava com um carro blindado, porque, claro, todo mundo já sabia. Sim. Todo mundo já tinha o histórico triste da Marielle. Aí recebia de vez em quando umas ameaças, mas as ameaças que mais vinham mesmo eram as ameaças pela internet. Muita coisa. E aí tinha os telefonemas, aí tinha outras coisas mais escusas e estranhas que eu ainda estou elaborando, e tem coisas que eu não posso nem contar, que eu vim a descobrir, porque são coisas muito perigosas que podem... Que assim, eu tenho medo de contar, sabe? Tem coisas que aconteceram que eu tenho medo de contar ainda. E tem coisa que eu descobri muito tempo depois, que estavam assim, ao meu redor acontecendo. Bom, e aí, quando eu termino a eleição, a campanha, né, foi monstruosa, aterradora. Era a gente lutando contra o fascismo. Do ponto de vista da vida interna do partido, era tudo muito difícil, porque os partidos são machistas. E tem muita gente sempre também... tem o autoritarismo interno ao próprio machismo. Então os homens acham que eles sabem tudo e eles querem fazer do jeito deles. E tem também aquilo... Enfim, o contexto político, né? As pessoas confiam naquelas e acham que as coisas têm que ser assim, não podem ser diferentes. Mas a gente conseguiu fazer uma campanha antifascista. Antes, então, já em 2018. A gente pode contar essa história, nós fizemos história. E aí, eu resolvo sair do Brasil quando, no dia 18 de novembro, eu vou lançar o Sob os Pés Meu Corpo Inteiro, esse livro sobre São Paulo, lá em Maringá. E lá recebo uma ameaça de massacre, antes de ir, um aviso de um vereador de que ele ia acabar com a raça de todos os petistas que fossem a esse evento com a minha presença. E aí tinha um cachezinho lá, sei lá, de 1.000, 1.500, 2.000 reais, sei lá. Aí falava do cachê, né? Pagar essa petista, e falava um monte de coisa. E criaram uma página no Facebook chamada Ela Não. Gente, eu tava assim... É um negócio delirante, era um ataque eterno. E quem me dera ter o cacife do Bolsonaro, tinha virado presidenta. Mas imagina. Você tem muito mais que o cacife. Mas politicamente o cara tava em alta, e aí eu viro a Ela Não. Aí pouca gente percebeu, quer dizer, aqui mesmo a gente tava tentando fazer com que as pessoas sacassem a importância de um ela sim, né? Mas era muito difícil, porque também o jogo era pútrido. O jogo desses homens, disso que os especialistas aí da política do Rio de Janeiro chamam de marco do poder. Então são os homens se revezando. Ora é um, ora é outro, mas é sempre entre eles, né? Um jogo entre eles. A gente tem que quebrar isso elegendo uma mulher. Uma mulher para... Bom, agora, infelizmente, para a prefeitura, a minha candidata era a Tainá de Paula, né? Pois é. Mas, infelizmente, ela não pôde. Ela não pôde ser a candidata, mas ela ainda será prefeita da cidade. E, assim, tantas outras boas candidatas que podem ser prefeitas, mas isso tem que quebrar. Se quiserem mudar o Rio de Janeiro, tem que quebrar esse marco do poder. Ao mesmo tempo, claro, tem que desmontar esse milicianato no poder, né? Que eles estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Aí, o que acontece nesse dia? Nós resolvemos não cancelar a história. Vamos lá. Se foi. Porque tinha uma coisa que era muito importante, que era assim, não dá consistência para essa violência toda. Não, então, senão, né, deixar de agir, ser silenciada pelos medos. Aí eu fui. Você foi. Aí, naquele dia, eu me dei conta de uma coisa tenebrosa, porque revistaram, sei lá, 500 pessoas, atrasou pra caramba. E de repente eu sento ali e fico pensando, bom, qualquer hora alguém me mata aqui, né? Mas vai. Não, eu ficava pensando. Só que eu pensava ao mesmo tempo, eu já escrevi tanto livro. Então tá tudo certo. Eu tava tranquila. Você não tinha Eu sou zen. Medo? Jura? Não, eu sou zen. Sou estranhamente zen. Não sei de onde que eu tirei isso, mas eu tava zen. Só que eu sou racional, né? Então eu também não quero isso pra mim. Mas eu tava de boas. Eu tô sempre dentro da experiência, né? Eu sou muito zen. E aí, eu vejo o jornalista que estava fazendo a mediação, tá ali do meu lado. E de repente me dou conta que tem um policial, colete à prova de balas, um rifle e tal. Eu penso, que anormal isso aqui, né? Isso aqui não é legal. É realmente muito perigoso. E aí eu olho para as pessoas e me dou conta que, ok, se me matassem, já escrevi meus livros, já me botei aí na história que me faz me sentir viva. Já existo, né?
Mas e se matam alguém? Aí não era bom, né? Aí alguém que gosta de mim, que gosta dos meus livros, nossa. Aí eu pensei, a minha presença se tornou um perigo para os outros. Aí eu vou embora, Ju. Aí eu decido aceitar o convite do cara lá Então não foi por medo de de você. Pittsburgh. Não foi por você, foi mais pelo… Não, até porque eu gosto de incomodar, sabe? Tem um lado meu, assim, que a gente que é feminista, a gente sabe que a gente tá incomodando. A gente Se não incomodasse, abre a boca. tá fazendo alguma coisa errada. É, exatamente. Aí Você tá agradando, aí que tem que prestar atenção. Pois é. Aí você fala, incomoda, escreve, incomoda, existe, incomoda. Se você é livre, você incomoda. Assim, esses caras feios, chatos, burros pra caramba, não sabem articular sujeito com predicado. Eles se ofendem com você. Sim. E aí eu gosto de estar no mundo assim, né? Eu sei que eles ficam irritados. Eu irritei muita gente, né? Muito macho babaca. E então, assim, tô de boas, né? Vou seguindo, escrevendo meus livros. Os livros ficam, né? Sim. Nós passaremos um dia, mas os livros ficam. Foi muito isso, aí eu fui embora. Aí eu vou descobrindo que eu tô exilada. É, aceitando, né? Eu achava que aceitando e entendendo o que era aquilo, mas porque as instituições vão me protegendo, vão me amparando, vão me dando trabalho, vão me dando bolsa, vão me contratando, vão para me proteger. De repente eu vejo que eu sou uma pessoa protegida. E assim estou até hoje. Eu estou no programa de proteção a defensores dos direitos humanos aqui no Brasil. E foi uma briga também para entrar nesse programa, porque não podia voltar para o Brasil sem um mínimo de proteção, né? Sim. E eu sou perseguida até hoje. Assédio judicial. Eu fui processada pelo MBL até que o STF extinguiu o processo. Eles me processavam porque eles não Pelo gostam. quê? Não gostam das minhas ideias, né? Disseram que eu chamei eles de fascistas. Imagina, eles me chamavam de fascista vermelha. Desde o meu livro. Mas assim, são os caras que eles precisam desse jogo, dessa tecnologia, de mistificar com alguém. E não tem agitação fascista sem esse tipo de jogo, né? Tem que ter antagonista, né? Foi. Aí eles me pegaram pra Cristo na história deles. Aí, foi isso, assim. Basicamente foi isso. É uma história longa e chata, né? Não achei nada chato. Acho uma história incrível, mas Nossa. dolorida também. E você foi e sua filha ficou? Aí ela tava já pra cá e pra lá. Ficou um tempo. Ela tava já pra cá e pra lá fora, né? Eu sempre meio escapando dessa… E lá, você escrevendo, dando aula. Aí eu fui para os Estados Unidos, aí eu fiquei lá uns 6 meses, depois eu fui para a França, porque recebi um convite para dar aula numa universidade. Eu era casada, aí depois o casamento acabou também. Mas é tudo muito bom, né? Essas coisas são ótimas. Viver a vida e entender como ela funciona. E é uma coisa muito interessante. Eu acho que nesses anos eu fiz um processo espiritual muito forte. Para mim foi muito forte. Tem a coisa, claro, plástica, intelectual, os livros, o testemunho, tudo isso. Mas tem um negócio que é a conquista psicológica do mal. Que eu era muito ingênua, sabe? Muito inocente, assim. Eu preservo um pouco isso, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que… Eu não quero me tornar uma pessoa amarga. Eu curto a poesia da vida, mas eu gostei de ver o mal, sabe? Eu gostei de entender a perversão, a traição, a canalice, sabe? A maldade. Eu gostei de ver esse negócio. E eu só poderia ter visto se ela fosse, assim… se ela se apresentasse para mim como se apresentou. Então, através de uma narrativa… exatamente, que se colocou em presença para mim. Então, na vida familiar, na vida dos relacionamentos, na vida institucional, vendo o funcionamento das pessoas, eu conheci a maldade humana, a canalice humana, a fraqueza humana, e eu me tornei mais humana. Mais humana, não estou falando aqui nesse sentido de… eu acho que hoje eu tenho um bom aprendizado, sabe, dessa existência. Eu carrego isso comigo. Por isso que eu acho que eu fico tranquila em relação à morte também. É óbvio que eu não quero morrer, eu quero viver. Sim. Gosto de viver. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a vida como
um lugar de experiência e uma fonte de conhecimento. A gente vai aprendendo certas coisas. E são essas coisas que a gente aprende, que não são aprendizados de conteúdos, mas aprendizados sensíveis. Isso é o que fica da vida, né? Isso torna encontrar as outras pessoas também muito mais interessante. Então, eu gosto muito mais das pessoas hoje. Eu gosto muito mais do convívio. Eu aprendi uma sorte de encontro com qualquer ser humano. Obviamente, tenho meus amigos e pessoas com quem eu gosto de conviver, com quem eu posso conviver. Mas eu aprendi a gostar muito do ser humano do jeito que ele for, sabe? Isso foi uma coisa que foi aprendizado mesmo, assim, desses anos todos, vendo o ser humano na sua anatomia espiritual, que se apresenta numa diversidade, digamos assim, numa multiplicidade, melhor dizendo, de afetos e posturas. Então, eu acho que eu conheço um pouco os seres humanos agora, mas antes eu era ingênua, eu achava que todo mundo era legal. Uhum. Aí eu via assim o Donald Trump, o Bolsonaro, e ficava assim, não, sabia fazer a análise técnica, né? Mas sabia fazer a análise, digamos assim, do personagem. Mas eu mantinha dentro de mim uma crença de que havia alguma bondade, sabe, nesses seres humanos. E agora eu me reconciliei com a noção de mal radical. Realmente existem pessoas que só querem destruir. Eu acho que tem muitos. E os homens na política, os homens procuram a política justamente por isso. É um lugar onde eles podem destruir muito. E eles curtem praticar a violência. É um gozo. O gozo perverso é comum nos homens, né? Infelizmente. As guerras estão aí para comprovar isso. Isso aí. É isso, né? Guerras são feitas por homens. É isso. Ô, Márcia, teve um momento que você falou, quero voltar, preciso voltar. Bom, aí eu tava lá fora, né? Tava na França. A França é um país muito difícil. Tem um lado muito fácil e tem um lado muito difícil. Institucionalmente é um lado mais fácil. Uhum. Humanamente, culturalmente, eu acho difícil. Mas, quando estava muito, muito ansiosa com a eleição. Uhum. Então, eu agradeço muito, assim, as pessoas que lutaram pelo retorno da democracia no Brasil. Essa democracia se confundia com o retorno de Lula ao poder e do PT ao poder. Agora tá cheio de problemas, cheio de defeito, né? Cheio de coisa, mas tá melhor que antes de qualquer maneira, né? Com certeza. Então, pra mim, eu tô aqui. Então, tô na pura gratidão, não é com o Lula ou com o governo, né? Também. Mas eu tenho gratidão pelas pessoas que lutaram pela democracia, sabe? Eu fico muito, assim, comovida com cada pessoa que fez o esforço, né? Com cada pessoa que sofreu essa paixão tenebrosa que a gente viveu aqui. E aí, eu tava muito ansiosa ali naquele ano de 2022. Então, aqueles momentos, né? A eleição, aquele dia, foi 30 de outubro. Depois, eu quis voltar imediatamente. Eu me lembro que eu comprei uma passagem pra voltar. Tipo, 1º de novembro. Só que para voltar dia 20 de dezembro eu não pude voltar, porque aí começou... Lembra que na sequência teve os acampamentos fascistas, e aí... Reza pros pneus. Reza pros pneus, o contato do celular com os extraterrestres, lá em Porto Alegre, inclusive. E os lugares onde eu tinha que transitar, tinha um desses acampamentos na esquina da casa da minha mãe, por exemplo. A minha mãe me disse assim, minha filha, você tá aí há tanto tempo. Sim, segura mais um pouquinho. Segura, porque agora aqui não está seguro. Não dá pra você vir. E aí eu fui postergando. Aí eu tive que reorganizar minha vida, porque eu não tinha mais casa, eu já tava assim, querendo ir embora, né? Você tava no seu limite. Não tinha mais casa, não tinha mais… tinha me desligado já da universidade, eu vim embora. Aí não dava. Aí foi tenso. Eu só voltei no dia 30 de junho de 2023. Demorou ainda, Demorou meses. E aí foi no dia que o Bolsonaro se tornou inelegível. E foi um dia, assim, que foi uma efeméride, uma sincronicidade, né? Como a gente diz. Foi isso que rolou. E aí eu vim pra
pra cá, pra São Paulo. Por que eu vim pra São Paulo? Porque quando eu era mais nova, eu comprei um apartamento. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, então eu comprei um apartamento. Eu fui aquela pessoa que, em vez de… Claro, né? Quem vem da pobreza vê uma oportunidade. Eu sempre fui aquela pessoa que… é uma casa, trabalhou, trabalhava. Em vez de pagar aluguel, fazia um financiamento no banco, comprava um apartamentinho e ia fazendo aquele apartamento crescer. Então, eu tenho um apartamento em São Paulo. Uma das coisas que me fez voltar para São Paulo foi isso. Eu não sabia mais onde era a minha casa, porque eu tinha ido embora do Rio. Mas eu não tinha mais onde morar no Rio. Aí… também não fazia sentido ir para Porto Alegre. Bom, vou morar num lugar onde eu não pago aluguel. Isso foi a minha escolha. Então hoje eu vivo uma vidinha muito simples, muito modesta, de escritora, de professora independente, escrevendo meus livros, dando minhas aulinhas, em São Paulo. E muito feliz. Esses dias chegou um oficial de justiça lá na minha casa, com um processo de um desses aí. Chega a ser engraçado. Um oficial, coitado. Aí ele, desculpa eu estar vindo aqui trazer esse papelão, porque era um papelão. É tipo assim, tô sendo processada porque um grupo lá não gosta, diz que eu ofendo muito eles quando, imagina, que eu critico muito as ideias que eles defendem. É por isso que eu tô sendo processada. Isso chama-se assédio judicial. E a pessoa ainda diz, eu gosto muito do seu trabalho. E eu achei muita graça disso, né? Porque é tão ridículo. Eles querem processar a sua existência. Eles querem. Então, mas eu sou como eu e a Maria Bethânia. Eu não ando só, né? Então, assim eu sigo. Maravilhosa. E precisamos voltar com as utopias? Então, aí escrevi esse livro pra gente voltar a pensar nisso, sabe por quê? Pensei o seguinte… O mundo tal como ele está desenhado, esse design de mundo capitalista, patriarcal, racista, horroroso, ele se oferece para nós como se ele fosse o melhor dos mundos possíveis. Então, esse mundo cheio de sofrimento, dor, pobreza, miséria, injustiça, desigualdade, esse mundo é um mundo distópico. E a gente que foi colocado como normal pra gente. Ele foi normalizado, ele foi naturalizado. Naturalizado. Isso é o assunto do livro. Então tem uma distopia naturalizada oferecida pra gente como utopia, como o melhor dos mundos possíveis, como você não vai ter nada melhor. A Margaret Thatcher dizia isso lá nos anos 90, né? Não tem alternativa, é isso aí. E aí, tipo, muita gente acreditou que não pode pensar em alternativa. E eu quis questionar isso. Eu quis discutir com as pessoas, através desse livro, essa questão. Será que a gente não pode pensar num outro mundo melhor que esse? Será que a gente não pode construir um mundo melhor? E aí peguei o assunto do mundo. Mundo é um assunto meio metafísico, né? Mas é uma palavra que a gente usa muito. A gente fala, é uma palavra polifônica, né? Tem muitos significados. Mas sem dúvida é uma construção linguística. Então o próprio capitalismo também é. O capitalismo funciona porque ele, assim, na base da violência, mas também convencendo as pessoas. Ele precisa ser internalizado para ele se manter em pé. E aí eu quis, nesse lugar que eu trabalho, sou uma professora de filosofia, uma pessoa que mexe com a linguagem, eu quero mexer nesse lugar. Tá, mas e se a gente discutir essa internalização? E se a gente encontrar outras ideias para internalizar? E se a gente construir um outro mundo através da nossa imaginação e tentar refazer aquilo que deu errado? E aí eu inventei eu usei um termo assim que é o patrirracial capacitalismo. Eu dei esse nome bem feio para esse sistema organizado, machista, racista, capitalista, capacitista, que a gente vive falando, né? Que é um sistema que é totalmente fechado e que só é fechado porque ninguém questiona. Por isso que também professoras, professores, intelectuais, pessoas educadoras, gente crítica, jornalistas críticos, feministas, não importa, todo mundo que critica o sistema é atacado dentro do próprio sistema. Então, o jogo é a gente mudar essa forma de ver esse mundo. Para mim é muito isso. Começa por aí, questionando, se perguntando. E a pergunta que eu fiz foi: por que a utopia ficou proibida?
Por que é proibido falar em utopia? Você é atacado, utopia não. Como não, gente? Sou feminista, como é que eu vou para de viver sem sonhar. utopia? Exatamente. Como que eu vou ficar sem utopia? Eu sou uma feminista, eu quero um mundo bonito, legal, bacana, justo, saudável, sem violência. Não posso pensar isso? Quem disse? Eu já tô pensando. Ninguém vai mandar no meu pensamento, né? Aliás, isso eu acho também que irrita as pessoas. Porque ninguém vai dizer o que eu devo pensar e o que eu devo falar. Então, imagina que pessoa irritante, né? Alguém que pensa que se coloca como alguém que pensa livremente. E eu acho que todas nós, mulheres feministas, fazemos isso. A gente peita esse sistema. A gente não obedece, a gente não quer nem saber. A gente fala, pensa, sente como quiser. E isso ofende os donos. Eles se sentem afrontados, os machistas, os racistas, os canalhas se sentem afrontados. E a revolução começa nesse lugar. Só que a nossa revolução, ela tem uma cara boa, né? Uma cara saudável, ecológica, que respeita a natureza, que respeita os corpos, respeita as sexualidades, as plasticidades, o desejo das pessoas. Respeita a vida, coisa que o patriarcado não respeita. Seja através de tecnologias econômicas destrutivas, como o neoliberalismo, seja através de políticas que praticam a todo momento todo tipo de violência política de gênero, como se fala hoje, né? As mulheres estão sempre tendo que enfrentar uma guerra verdadeira que é lançada contra elas. E assim por diante, pessoas negras, pessoas pobres, que são, aliás, não são pessoas pobres, são pessoas empobrecidas pelo sistema, exploradas pelo sistema e assim por diante. É tudo isso. Então, a nossa revolução é movida pela esperança, né? Por acreditar. Claro. Acreditar em quem? Umas nas outras. A gente precisa acreditar umas nas outras. É esse o caminho, assim. Acreditar que a gente vai encontrar as companheiras para fazer um mundo melhor. Isso a gente tem feito. A gente tem feito há muito tempo. E na hora que as mulheres pegaram essa ideia e foram em frente, sempre foi super transformador. E segue sendo. Então, pequenas mudanças têm acontecido. E claro, a reação do sistema… Vou usar aqui para provocar, a histeria masculina é gigantesca na hora em que uma mulher… em que uma mulher ou as mulheres se levantam e vão em frente… A histeria, a reação ansiosa, nervosa, violenta dos homens é automática. Por quê? Porque os homens vivem movidos a narcisismo, inclusive na política. Então, eles não conseguem ficar calmos. Eles são sempre desesperados. Eles não conseguem não praticar violência porque são pessoas… violentas, mal resolvidas, que não conseguiram se elaborar. E ficam todos muito nervosos. E as mulheres não têm mais que suportar isso não, né? A gente tem que construir uma hegemonia, que é essa proposta da coisa que eu chamo, que eu sinalizei nesse livro, que é o ecossocial feminismo. Então, a gente vai ter que inventar. E vamos inventar com quem? Umas com as outras. Um mundo melhor para viver em nome da vida. Em nome de uma vida justa e digna. Que não é contemplada pelos homens na política. Os homens são muito ruins de política. Pode ver. E não é só de política, de gestão também. O que eles fazem? Eles ficam lá manipulando o poder através da violência. Na base do grito, da violência. E usando mulheres para trabalharem para eles. A competência é da mulher. Os CEOs das empresas, tem um monte de mulher trabalhando para eles. Sim. Claro que tem alguns homens competentes, mas a competência não é um apanágio masculino. Eu tenho feito muitas lives lá no Instagram, né, com as mulheres, querendo que elas falem, e as mulheres candidatas, né. E ontem tinha uma candidata lá de Santos, que ela estava assim, muito se justificando das suas competências. Eu disse, querida, você não precisa justificar as suas competências. Você é super maravilhosa, incrível, super competente, sabe fazer tudo. Assim, não é essa a nossa questão. Você não tem que se justificar perante esses homens. Eles dão todas as provas diariamente de que eles são incompetentes. Só que eles não são incompetentes porque eles não conseguem fazer melhor. É que fazer pior é bom para eles. Então, por isso eles se mantêm no jogo.
né? Olha o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Destruiu Porto Alegre e mais um monte de cidades. Olha o Eduardo Leite, derramado, aliás, o apelido do cara lá no Rio Grande do Sul. São uns caras que correm o risco deles se reelegerem. Mas, assim, porque eles se fazem de coitadinhos. Eu não sabia. Claro que eles sabiam. Sim, tem provas, né, que foram Basta usadas. você largar de mão, que você sabe o que vai acontecer. Se você não cuidar, vai dar tudo certo pro capitalismo de desastre. E o patriarcado é capitalismo de desastre. É isso. Então, as mulheres são muito boas. Elas sabem cuidar, elas sabem… Construir, cuidar, manter, né? Elas sabem. Os homens não sabem. E por que nós sabemos? Não é da natureza feminina, porque a gente não usa esse conceito de natureza. Mas é da matriz de subjetivação feminina. Nós aprendemos a cuidar. É isso. É o legado, é a transmissão que acontece entre nós. A gente aprende a reconhecer o outro, a cuidar, a proteger. E a gente sabe, inclusive, que como os homens vão… Imagina, aquele típico caso, o marido bêbado, né? O cara bebe, espanca, destrói, maltrata, abusa. É sempre a mãe que tá lá segurando. Claro, existem exceções a essa narrativa. Mas, em geral, são as mulheres segurando a onda nas guerras. Nas guerras, os homens vão lá se matar naquele gozo perverso, naquele gozo tanático, né? Que os homens têm. E as mulheres ficam segurando a onda, cultivando, plantando, colhendo, protegendo, tricotando, arando a terra, construindo a casa. As mulheres é que ficam segurando a economia. Mantêm o mundo, o mundo. E precisam aprender a disputar o mundo. Eu tô super afim disso. Então, por isso escrevi esse livrinho curtinho. Para o povo poder ler do começo ao fim. Quero ler. Então, Já obrigada. tô com ele nas mãos. Obrigada. Obrigada, Márcia. Falou Obrigada tudo que você queria falar? Bastante coisa, mas a gente podia ficar mais alguns dias aqui. Alguns dias, a gente podia entrar nas fofocas políticas e comportamentos. Mas é isso, agora essa é a sua política, né? Então, essa segue sendo, né? Acho que livro sempre faz falta. Livro nunca é demais. E a gente poder falar esses temas e provocar reflexão umas nas outras, e inclusive nos homens, né? E nas pessoas dos outros gêneros também. Todos esses gêneros vão colocar, né? Bem colocado. São todos questões políticas, né? Nunca são questões naturais, né? Mas eu pretendo continuar escrevendo os livros, eu sigo escrevendo e desenhando e pintando e… Enfim, bordando. Desenhando, pintando, bordando, escrevendo, dando suas aulas. É isso. E apoiando candidatas que você acredita. Eu acho que sem isso também não dá. Dando a mão pras mulheres, né? A gente tem que dar a mão umas pras outras. E aí tem muitas candidatas legais. Quem sabe esse ano as pessoas se dão conta, né? De que, assim, só as mulheres vão mudar essa realidade. Sim, só que elas precisam estar nos espaços de decisão. As mulheres têm que estar lá para decidir, para construir, para fazer com as suas mãos. Não dá para elas ficarem só na posição secundária, subalterna. Não dá para, assim, não dá para você ficar ali na posição de vice, na posição secundária. Então, bora lá, ajudando umas às outras, a gente chega muito longe. Adorei, obrigada por ter Obrigada vindo. Tô muito feliz que você veio. Eu que tô. Muito obrigada por esse convite. Conte comigo com o programa. O seu pod é muito lindo, o seu podcast é muito bonito. Estamos juntas. Vídeo, assim. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Sucesso em tudo que você faz. Pra você também. Obrigadíssima. Beijo, gente. Beijos. Rainha do mercado tão chegando. Joana tá. Senta direito, garota.